A Bíblia nada mais é que a carta de Deus para nós. E que privilégio nós temos de poder meditar nessas palavras e poder ter a sensibilidade para ouvir o próprio Deus. Vamos pedir que Ele nos dirija. Hoje nós vamos então ler Gênesis 28 e 29. Meu Deus, que privilégio o Senhor nos dá de poder ter em nossas mãos a Tua palavra. E fala conosco, que a Tua palavra seja como a água cristalina, que nos lava por dentro e por fora e nos torna, meu Deus, para Ti, nos faz santificado para o Senhor. Meu Deus, dirija-nos e ilumina o nosso entendimento, a compreensão, para que possamos ouvir a Tua voz. Amém. Gênesis 28, 1 diz: Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, porque Esaú, ele já havia se corrompido, né, com duas mulheres daquela terra. Então, e elas causavam dor de cabeça para eles. Então, primeiro conselho, né, agora que você tem a bênção de Deus, então a segunda coisa mais importante é a sua vida sentimental, é a pessoa com quem você vai se relacionar. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Comentário, ele diz: Isaque chamou Jacó e confirmou sua bênção sobre ele. Isaque mostrou ter a mesma preocupação que Abraão teve a orientar o filho a não se casar com uma mulher da terra de Canaã. O projeto do Deus Altíssimo era formar uma nação santa, que não se contaminasse com a idolatria existente entre os povos daquela terra. Jacó se despediu do pai com a segurança de que as promessas de Deus fez a Abraão no dia em que firmar a aliança o acompanhariam. Então essa mesma bênção, quando você então ler a palavra de Deus, elas são destinadas ou ordenadas àquele que crê. Se você é da fé hoje, é Deus falando elas para você. Te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo. Quer dizer, a bênção não virá somente para mim, mas será para toda a minha família. E aí, seguindo para o 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoou, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Quer dizer, quem era Ismael, né? Ele provocava a ira. Ele se tornou um grande inimigo do povo de Israel, né? E ele era contra Isaque completamente, porque ele achava que Isaque tomou o lugar dele. E olha só o que Esaú foi fazer, né? Esaú foi buscar uma mulher, filha dele, para se relacionar. Tudo isso com o propósito de provocar o pai. E aqui você está vendo, né, as atitudes de Esaú, que não eram boas, né? Não eram boas. Imagine se a bênção fosse passada para ele. Bom, mas isso não iria acontecer porque já estava determinado a Jacó isso. No 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. O comentário diz o seguinte: a pedra na qual Jacó apoiou a cabeça simbolizava o Senhor Jesus
em quem somos edificados. Vamos conferir Efésios 2, 20 ao 22? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aí você até pode dizer assim, mas foi muita coincidência, né? Não. A fé inspira o nosso pensamento. Então, ao pegar aquela pedra, mesmo que inconsciente, para hoje nós podemos saber que ele colocou a sua cabeça sobre a pedra, quer dizer, é a entrega da vida, né? A direção da vida para Jesus. Com isso, Jacó permitiu que o Altíssimo dirigisse os pensamentos dele. Dos pensamentos vêm as atitudes de obediência e fé, e das atitudes de fé vem o cumprimento das promessas. Esse foi o segredo da vitória e do sucesso de Jacó. Quando colocamos a nossa cabeça na pedra, que é Jesus, a nossa mente se ilumina com os pensamentos dele, e assim recebemos direção para realizarmos nossos sonhos. E seguindo para o 12, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O comentário do bispo diz a escada, né? Jacó passou por situações dolorosas depois de ter agido com esperteza para alcançar a bênção da primogenitura. Era propósito de Deus que ele fosse escolhido para recebê-la, porém, os meios que usou para isso não foram corretos. Dessa forma, Jacó teve que arcar com as consequências. No entanto, o Senhor não o deixou sozinho. O sonho da escada por onde os anjos subiam e desciam do céu à terra mostrava a disposição do Altíssimo em abençoá-lo. E significa que, apesar dos nossos pecados, Deus jamais nos abandona. E eu também entendo que esses anjos subindo e descendo, mal um anjo descia com uma resposta, já subia com as orações também de Jacó. E aí, seguindo agora para o 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. O comentário do bispo diz: quando o Altíssimo se revelou a Jacó, por meio daquele sonho, fez questão de enfatizar: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. O Eterno não afirmou ser o Deus de Jacó, pois esse ainda não havia firmado uma aliança pessoal com ele. Jacó estava numa situação de extrema dificuldade, pois além de não ter nada, convivia com o pavor de ser surpreendido a qualquer momento pelo irmão. É interessante a forma como Deus age. Às vezes permite que sejamos levados a situações extremamente difíceis e aparentemente sem saída, para então se manifestar e nos conduzir até ele. Deus iria se manifestar a Jacó, mais cedo ou mais tarde, porque ele seria o herdeiro das bênçãos. Mas olha onde Deus foi se manifestar a ele, no deserto. No pior momento, na pior fase da vida dele, né? Quando ele saiu de casa fugido, medo do irmão, desprezado agora, né, pelos familiares, porque ele teve que ir para uma terra que ele não conhecia, estava no meio do nada, não tinha nada, quer dizer, ali Deus se manifestou para ele. Então, o deserto, às vezes, né, os momentos difíceis, as dificuldades, é o melhor momento para você ter uma experiência com Deus. Às vezes nós somos extremamente injustiçados, passamos por situações dolorosas e difíceis e Deus permite elas para poder falar conosco. No 16, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar!
Este não é outro lugar senão a casa de Deus e é a porta dos céus. Dessa mesma forma eu vejo a casa de Deus, aonde você vai congregar, vai buscar a Deus. Ali é a casa de Deus, é a porta dos céus. Porque, por exemplo, eu não conhecia a salvação sozinho. Não foi lendo Bíblia, porque apesar de eu querer, ter um interesse em querer ler a Bíblia, quando eu era ainda incrédulo, eu não entendia nada daquilo que eu li. Mas foi através das reuniões que eu participei, onde eu comecei na minha fé, e onde estou firme até hoje, graças a Deus. E ali eu tive, então, exatamente isso. Eu vi a porta dos céus. Eu agarrei, eu abracei essa oportunidade para a minha vida. Então, da mesma forma, você está na igreja, você está tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e ela é a porta dos céus, mostrando a salvação, mostrando Jesus, porque ninguém pode se salvar sozinho, só através de Jesus. E aí ele diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O comentário: o voto de Jacó foi sem dúvida uma atitude de fé, ousadia e coragem, tal qual a do seu avô Abraão. A promessa de dar as primícias de tudo que viesse às suas mãos era um sinal de sua aliança com Deus. O voto que fazemos com o Todo-Poderoso é uma demonstração de fé na sua palavra. O azeite derramado na coluna simboliza a unção do Espírito Santo. Jacó afirmou que a pedra que ele havia erigido como coluna seria a casa de Deus, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a qual o inferno não pode prevalecer, como está em Mateus 16, do 16 ao 18. Ele não sabia que o seu ato de culto era uma cerimônia profética da instauração da igreja neste mundo, edificada sobre o Senhor Jesus, que é a pedra angular. O Senhor Deus concedeu a Jacó tudo o que ele havia pedido naquele voto. Jacó não fez exigências a Deus, não exigiu isso ou aquilo. Ele simplesmente fez um voto, Como Deus apareceu para ele, então ele estava firmando uma aliança, E nessa aliança, o que a fé inspirou ele? Porque Deus fala conosco. Aí você pode até perguntar, mas Deus fala de que forma? Primeiro, Deus inspira aqui, a nossa cabeça, a nossa inteligência. Deus fala com o nosso espírito. Então, por essa inspiração divina, ele decidiu que tudo que ele recebesse, ele daria o dízimo de tudo. De tudo. De tudo que chegasse às suas mãos. Quer dizer, como forma de reconhecimento e também de agradecimento e saber que tudo é de Deus e tudo vem dele, porque naquele momento, tudo que ele possuía de maior valor era o azeite. E ele derramou aquele azeite na pedra. Então ele ficaria realmente ali naquele momento na dependência exclusiva de Deus. Porque se ele tinha alguma coisa que pudesse ajudá-lo, ele estava desperdiçando, entre aspas, naquela pedra. Na verdade, ele estava fazendo um investimento na sua fé. Por isso que a fé, por vezes, nos faz nos desprender do material e nos faz nos ligar ao espiritual. E é através da vida espiritual que nós conquistamos. E é isso que nós vamos ver a partir de já, através da vida de Jacó. Capítulo 29 diz assim no versículo 1: então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: meus irmãos,
de onde sois? E disseram, somos de Harã. E ele lhes disse, conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. Disse-lhes mais, está ele bem? E disseram, está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E o comentário diz assim, no poço, era costume as mulheres buscarem água no poço para o rebanho e para casa. Foi ali que o servo de Abraão achou a esposa ideal para Isaque e onde Jacó encontrou Raquel. Ou seja, foi no poço que eles saciaram a sede de encontrar a esposa que Deus havia escolhido. Hoje, o Espírito de Deus é a fonte. Isto é, quando a pessoa busca e segue a direção, ele sacia toda a sede de conhecer o verdadeiro amor. Como está escrito, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Está em Provérbios 18, 22. Então, eu também acredito e vejo, conhecendo já a história de Jacó, Lia, Raquel, que ele se precipitou na escolha dele. Ele deveria ter observado mais os detalhes, as coisas, as pessoas, ter analisado melhor antes de fazer uma escolha, porque ele viu Raquel, ele se apaixonou por ela perdidamente, mas ela veio dar problemas mais tarde. Não era a pessoa certa para ele. A pessoa certa Deus estava preparando. Se ele não fosse tão ansioso, se ele não fosse tão precipitado, e se ele consultasse a Deus antes das coisas, ele não teria errado nas escolhas dele. Assim somos nós. Quando você é ansioso, uma ansiosa por alguma coisa, você termina colocando as mãos pelos pés, e você inverte as coisas e vai na sua força do seu braço. E Deus não pode fazer nada, ele deixa você fazer, porque a escolha é sua. Você vê que Deus não criou nenhum robô, ele não escolhe nada por ninguém. Ele colocou o ser humano, por exemplo, no paraíso e deu disposição para ele comer de qualquer árvore, qualquer fruto de qualquer árvore. Ele só colocou uma e falou assim, nesta aqui você não toca, Aquela árvore era dele, era de Deus, era o dízimo. Mas o ser humano tocou justamente naquela que ele não poderia tocar. Se Deus não quisesse que ele tocasse, ou se Deus colocasse o ser humano e não desse nenhuma opção de escolha para ele ficaria no paraíso com todas as árvores, ele poderia fazer o que quisesse e não haveria outra escolha. Então não haveria o bem nem o mal, não haveria o que houve, o livre-arbítrio que Deus nos deu, mas o livre-arbítrio trouxe os problemas que nós temos hoje. Seguindo para o 11. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou-o e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe, verdadeiramente és tu o mesmo osso e a minha carne. E ficou com ele o mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó, por que tu és meu irmão? Has de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então quer dizer, a paixão, aquele fogo da paixão levou ele a querer Raquel acima de tudo, Ele não observou Lia. Lia estava ali, diante dele também. Ele tinha 2 opções, a Raquel ou Lia. E ele poderia escolher qualquer uma das duas,
Mas qual era o certo, né? Era ele consultar primeiro a Deus. Já que Labão estava propondo, né, fazendo uma proposta para ele de salário, ele deveria pensar primeiro. No 19, então disse Labão, melhor é que eu te dê a ti, do que eu te dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pertenceram como poucos dias, pelo muito que amava. Quer dizer, ele estava tão ansioso por possuir Raquel, que ele não viu os 7 anos passar. E 7 anos era muito tempo. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma dívida e ela não tinha como pagar, ela poderia ser escrava daquela outra pessoa para pagar a dívida. Então, ela ficaria de escrava 7 anos, servindo 7 anos. E no 7º ela seria livre daquela dívida. Então, imagine, Jacó se colocou como escravo ali naquela condição. Então, ele não receberia nenhum bem para poder trabalhar em prol da Raquel, porque ele precisava pagar o dote. Então, foi a maneira que ele achou de pagar o dote. Era uma dívida, né, que ele contraiu ao querer Raquel. Aí olha o que aconteceu. No 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. E disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? O comentário do bispo. Por que me enganaste? Jacó começou a colher os frutos do que havia plantado. Ele que tanto enganou e dissimulou, agora recebia o troco, isto é, a mesma arma que usou para usurpar a bênção do irmão voltou-se contra ele. Mentiu para o pai e agora era enganado pelo tio. Embora Deus nos ame, não nos poupará do sofrimento se deixarmos de lhe obedecer. Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Você pode até perguntar, né? Mas Deus não perdoa? Sim, Deus perdoa, mas ele não inocenta, né? Se você cometer um crime, você vai ser preso. Você pode ter pedido perdão e Deus te perdoar, mas isso não impede da justiça humana lhe condenar por causa daquele crime. E aí, seguindo, diz o 26, e disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço, que ainda outros 7 anos comigo servireis. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que ali, serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que lhe era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus tem uma atração, né? Uma tendência. Ele tem preferência, melhor, essa palavra certa. Ele tem preferência pelos desprezados, pelos humilhados, por aqueles que são deixados. Quer dizer, Lia estava sendo desprezada e aí Deus escolheu ela. Ela de alguma forma agradou a Deus, de alguma forma ela chamou a atenção de Deus, porque Deus olhou para ela. E aí diz o 32, e aconteceu, e concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou seu nome Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de dar à luz. Então, à medida que ela ia dando luz, ela ia demonstrando o que ela estava sentindo, né?
No primeiro era aflição, Deus atendeu a aflição dela, então significa dizer, né? Nós podemos imaginar ou deduzir que ela orou a Deus. No segundo, viu o Senhor que ela era desprezada, quer dizer, ela se sentiu amparada por Deus. Depois, no terceiro, ela falou assim, agora o meu marido vai me querer, quer dizer, mesmo ela tendo os filhos, né, o marido ainda a desprezava. E aí ainda continuou desprezando. E depois ela simplesmente louvou o Senhor, né? Grata, porque ela deu 1, 2, 3, 4 filhos. Que maravilha. Ela foi muito abençoada. Bom, hoje nós terminamos aqui e eu tenho certeza que você pode agora meditar, né? Depois de tudo que você ouviu, essas palavras vão continuar na sua cabeça e você vai comparar consigo mesmo. Porque o que é a palavra de Deus? Ela é como um espelho que nós olhamos e nós começamos a olhar para nós e ver as nossas imperfeições. E aí vamos corrigi-las, né? Deus está cuidando de você através da palavra dele. Amém? Agora vamos em frente, vamos firme, porque Deus tem um propósito muito grande com você. Você crê nisso? Agora, o importante é você se manter na fé, firme nesta palavra, seguindo a orientação bíblica. Tá certo? Que Deus continue iluminando você. Não esqueça, né, de pôr nos seus comentários o que você tem achado desse propósito, dessa meditação que nós temos feito. O que você tem achado, o que você tem gostado. Me diz o que Deus tem falado com você. Coloque aqui nos comentários, porque isso vai ajudar a mim, vai ajudar a outros. Eu tenho certeza que Deus tem falado coisas gloriosas com você também. Dá o seu gosto, não esquece não. E mande esse vídeo para alguém. Fique bem.